Então, muito boa tarde, caros amigos. Eu neste vídeo vou falar do logaritmo natural sem recorrer a expoentes e mostrar a amizade que existe entre o cálculo diferencial e o cálculo integral. Ora bem, vamos supor que a variação instantânea de uma quantidade, digamos, m, de um certo corpo relativamente ao tempo, é proporcional, digamos que é um K, é proporcional a m, à massa de corpo. Ora bem, e neste momento o que nós queremos mesmo é expressar, digamos, este m, ou seja, a massa de tempo, como é que ela varia em função do tempo. Ora bem, tratar-se-ia de resolver esta equação diferencial, que é extremamente simples. Repare-se que basta separar as variáveis, isto é o mesmo que ter, então, dm sobre m igual a um k dt. E então o problema aqui será, precisamente, determinar o integral de 1 sobre m dm. Então vamos supor o seguinte, vamos supor que o indivíduo sabe integrar, sabe primitivar integrais deste género x levantado a n dx. E sabe que isto é precisamente igual a x levantado a n mais 1 sobre n mais 1. Claro, mais uma certa constante k, onde esta constante k pertence a r. O problema que aqui se põe é que nós o que temos é o integral, neste caso, de m levantado a menos 1 dm. Eu estou a supor que o indivíduo só sabe mesmo calcular integrais deste género. Então, seria o integral, digamos, de x levantado a menos 1 dx, o que seria igual a x levantado a menos 1 mais 1 sobre menos 1 mais 1. O que daria, não é? X levantado a 0 sobre 0. Ora, isto não é possível, dado que está a dar aqui, digamos, um número sobre 0, o que não é definido. E, portanto, vou excluir isto que aqui está. E vou partir do princípio que não se sabe a que é igual, digamos, o integral de 1 sobre m dm, ou não se sabe o integral de 1 sobre x dx. Então, para tal, eu vou imaginar uma função, seja ela Lx, definida para x maior que 0, e tal que a derivada L' de x seja precisamente igual a 1 sobre x. Ora bem, como esta função está definida para x maior que 0, e se a derivada é 1 sobre x, portanto, e como, aliás, 1 sobre x vai ser positivo, dado que x é maior que 0, eu já fico a saber que se trata de uma função estritamente crescente em R+. Também, se eu fizesse a segunda derivada, é L, duas linhas de x, é evidente que eu iria obter menos 1 sobre x ao quadrado. E, portanto, eu neste momento, quer dizer, intuitivamente, intuitivamente, eu já sei como é que será, digamos, o gráfico desta função Lx. O gráfico desta função Lx será, digamos, uma função crescente, claro, com a concavidade assim, devido à segunda derivada, mas, claro, pode haver aqui, digamos, uma translação, digamos, eu posso apanhar aqui uma família de funções, assim, uma família de funções, claro, e digamos que há aqui uma translação e, digamos, os pontos de interseção, não é, destas funções, não é, como isto de x, poderão, neste caso, ser vários. Digamos que eu tenho aqui uma família que é, digamos, Lx mais k. Eu só estou interessado, digamos, numa função que é, digamos, uma certa função que eu quero saber, que eu quero descobrir, que é a mesma tal função Lx, digamos assim, pronto. Então, neste caso, vamos pensar no seguinte. Nós sabemos que em todas estas funções, a derivada respeita sempre isto, é sempre 1 sobre x.
Então eu posso imaginar, digamos, uma destas funções, uma destas, por exemplo, sei lá, esta função que aqui está, que intercepta o eixo de x, digamos, num ponto, digamos, A0, e eu posso pensar da seguinte maneira, eu tenho então, o que eu tenho é, digamos, a função por um lado será a função, que já tivemos a preocupação de escolher, digamos, está aqui o ponto A, x igual a A, abscissa é A, ordenada 0, e por outro lado sabemos que temos a derivada também, que neste caso sabemos que é 1 sobre x, que eu vou aqui desenhar desta forma, 1 sobre x, desta forma que aqui está. Claro que aqui esta função é 1 sobre x. Então, eu posso fazer o seguinte, e isto que aqui está. Ora bem, daquilo que se sabe do cálculo integral, então, a minha ideia é esta. Qual será, não é, o valor, não é, que esta função que nós estamos preocupados, na qual nós estamos preocupados, qual será o valor que ela vai tomar, digamos, num determinado ponto x. Esse ponto x que esteja, por exemplo, aqui. Como nós temos aqui a derivada que é expressada, não é, por 1 sobre x, ora bem, o valor da função, que é esta a branco, nada mais será, isto aqui é que vem à amizade, então, do cálculo integral. Sabemos que é esta área que aqui está. Esta área, precisamente que aqui está, que vai até x. Quer dizer, esta função que é dada por esta área, nada mais será que o integral, digamos, de a até x, não é? De 1 sobre x, dx. Só poderá ser assim. E note-se que, digamos, quando nós estamos, digamos, primitivar, não é? Primitivar esta função que é 1 sobre x, nós, apesar de não sabermos a primitiva, sabemos que o gráfico é qualquer coisa assim. Então, ao primitivar e a substituir por a, não é? Aqui teria, digamos, o valor 0 e, portanto, isto definiria, esta função, não é? Seria definida precisamente aqui por este integral, desde que eu conhecesse aqui o ponto de interseção, digamos, com o eixo de x. Aliás, também se eu apelasse aqui ao teorema fundamental de cálculo, né, isto dar-me aqui a derivada disto seria 1 sobre x. Mas se eu pegasse num outro ponto, digamos aqui um ponto à linha, então, quer dizer, como é que eu ia, digamos, saber o valor da função? Seria esta área, não é? Seria esta área aqui. Se eu pegasse um outro ponto à linha. E, portanto, quer dizer, o valor da função já não seria o mesmo e havia, digamos, uma diferença, não é? Uma diferença que seria... Qual era a diferença? Seria precisamente a diferença expressa por esta área que aqui está. Por esta área que aqui está. Se eu tomasse um outro ponto, digamos, à linha. Mas também, repare-se que, se eu apelasse ao teorema fundamental de cálculo, o integral que vai de A' até x, de 1 sobre x dx, isto pelo teorema fundamental de cálculo, continuar-me-ia a dar 1 sobre x. Então, já temos uma ideia de como é que são, não é, as nossas funções, ou a nossa família de funções Lx. São todas mais assim, aparecem assim, são tudo funções crescentes, com a concavidade assim, e digamos que todas, não é? Dado, com estes dados que aqui estão, quer dizer, teremos uma família, mas só queremos uma. Então, eu vou aqui impor uma condição. Eu vou dizer que, então, tenho uma função, digamos que é Lx, que é definida para x maior que 0, tal que a linha de x é igual a 1 sobre x, e mais, vou dizer também que L de x1 vezes x2 é precisamente igual ao L de x1 mais o L de x2. Então, nestas condições, pergunto eu, a que é que será igual o L de 1? O L de 1 nada mais será que eu ter L de 1 vezes 1. Ou seja, por esta propriedade que eu aqui tenho e que vou colocar então aqui a amarelo, circundada por este retângulo amarelo, o L de 1 vezes 1 há de ser o L de 1 mais
o L de 1. Obviamente, mais o L de 1. Ou seja, o L de 1 é igual ao L de 1 mais L de 1. Então, é muito fácil de ver, passando este L de 1 para o primeiro membro, que eu vou obter L de 1 menos L de 1, que há de ser igual a L de 1, pelo que eu concluí, não é, que o meu L de 1 só poderá ser igual a 0. Ora, tudo bem até aqui. Então, agora também, a que é que será igual? A que é que será igual o L? A que é que será igual o L de 1 sobre x? A que é que será igual o L de 1 sobre x? Ponto de interrogação. Note-se que o L de 1, que já sabemos que é 0, ter L de 1 é o mesmo que ter L de x sobre 1 sobre x. Eu posso fazer isto, dado que x é maior do que 0. Então, apelando novamente a esta propriedade aqui, que foi imposta, isto é o mesmo que ter L de x mais L de 1 sobre x. Mas isto, dado que L de 1 é igual a 0, pelo que vimos, isto é igual a 0. Então, isto quer dizer precisamente que o L de 1 sobre x é precisamente igual a quanto? É só passar este L de x para o outro membro, ou seja, há de ser igual a menos L de x. Também agora, eu podia pensar a que é igual o L de x sobre y. Então a coisa agora torna-se fácil. Claro que estou a imaginar que estes x e y são maiores do que 0. Então seria igual ao L de x vezes 1 sobre y. Ou seja, seria igual ao L de x mais o L de 1 sobre y. Isto ainda seria o mesmo que eu ter L de x. E dado que já sabemos como é que funciona o L de 1 sobre x, então o L de 1 sobre y é a mesma coisa e ficaria com menos L de y. Também poderia pensar a que é que será igual o L de x levantado a n. Ora, o L de x levantado a n nada mais será que L de x vezes x, etc. Um produto de fatores. Pergunto eu, quantos fatores? Evidentemente, n fatores. Então, aplicando aqui a propriedade associativa várias vezes, eu poderia chegar à conclusão que isto era o mesmo ter L de x, mais L de x, mais etc. L de x, uma soma de quantas parcelas? Evidentemente, como é óbvio, n parcelas. Então, isto seria igual a n L de x. Então, neste momento, eu vou ainda, e por amizade, então, ao cálculo diferencial, vamos pensar, por exemplo, a que é igual o L de bx, E, por outro lado, como já temos uma ideia, isto é só para ver a amizade, não é? Que existe entre cálculo diferencial estas coisas, já temos uma ideia, L de B eu vou pôr aqui ao lado, não é? Mais L de x. Tudo bem. Então, eu agora vou vou calcular a derivada em ordem a x do L de bx em ordem a x. Dx, portanto, aqui. Mas eu sei que esta função L goza da propriedade de L' de x ser igual a 1 sobre x. Então aqui vou apelar à derivada da função composta, pelo que eu vou obter a derivada de bx em ordem a bx vezes a derivada de bx em ordem a x. Mas a derivada de bx em ordem de bx, a derivada de bx em ordem a bx dá-me precisamente, eu aqui peço desculpa, cometi um erro de extração, não é a derivada de bx, repare, se eu tenho aqui L de bx, eu vou já corrigir isto, é o seguinte, é a derivada, não é? A derivada do L, sim, do L de bx em ordem a x. Então isto será o mesmo que ter a derivada, não é? Apelando, portanto, à derivada da função composta, à derivada do L de bx
em ordem a bx. E, portanto, para que não haja confusões, eu vou pôr este L aqui a branco, este L aqui a branco. Dada a circunstância da derivada em ordem a x do L, da linha de x ser igual a 1 sobre x, é óbvio que aqui a derivada de L de bx em ordem a bx há de me dar 1 sobre bx, vezes a derivada de bx em ordem a x, que me dá precisamente b. Então tudo bem, isto vai me dar 1 sobre x. Isto aqui para esta derivada. Quando pensamos na derivada do nosso L de bx, então, agora, a derivada de, em ordem a x, mas de L de B mais L de x, e dado que a derivada de L de B, dado que é uma constante, é zero, eu vou apenas ter a derivada de L de x em ordem a x, que é 1 sobre x. Ora bem, conclusão da história. A conclusão da história é que estas funções, digamos, poderão ser iguais, mas quer dizer, vão diferir de uma certa constante k. Quer dizer, o L de bx há de ser igual ao L de B, mais o L de x. Mais o L de x. Mais, é claro, uma certa constante k. E nós estamos interessados em saber esta constante k. Então, vou tomar um ponto, digamos, x igual a 1. X igual a 1. Ou seja, o L de B, substituindo aqui o x por 1, o L de B há de ser igual ao L de B mais o L de 1 mais k. Então, isto quer dizer que, passando, não é, para o primeiro membro L de B, eu ficarei com L de B menos L de B, que dá 0, então ficaria com 0 menos L de 1, mais k. Igual a k, peço desculpa. Quer dizer, o nosso k é precisamente igual a menos L de 1. Portanto, eu para estar de acordo, né, porque as funções diferem de uma constante k, para estar de acordo então com esta propriedade que eu aqui enunciei, eu só poderei fazer neste caso o nosso L de 1, evidentemente, igual a 0. E portanto isto foi só para mostrarmos a amizade que existe, né, entre o cálculo diferencial e estas coisas. Ora bem, então, agora afirmo, se eu tiver uma função, digamos, Lx, que é definida para x maior que 0, tal que a linha de x seja igual a 1 sobre x, e tal que o L de x1 vezes x2 seja igual ao L de x1 mais L de x2, eu estou em presença de um logaritmo natural. Esse logaritmo natural, dado que, digamos, é uma família daquelas funções Lx que eu logo foquei no início, estas que aqui estão, então eu poderei dizer que essa nossa função vai, digamos, passar, não é? Vai passar aqui no ponto 1, 0, não é? 1, 0. Que esteja aqui 1. E há de ser qualquer coisa como isto. Há de ser qualquer coisa como isto. E já sabemos que a derivada é 1 sobre x, não é? Qualquer coisa como isto. Claro que aqui está 1. Se aqui está 1, e se a derivada é 1 sobre x, eu estou a designar a função vermelho pelo logaritmo natural, digamos por um LN de x, digamos que aqui está 1. Se aqui está 1, 1 sobre 1 também me dá 1. Também me dá 1. Ora bem, eu agora, o que eu queria mesmo era o seguinte, era saber, não é? Saber, dada a função, digamos, Ln de x, quando é que é, aqui, sempre que aqui é x igual a 1, qual é o valor, não é? Qual é o valor, aqui no eixo de x, que ela tem de tomar. Ora bem, uma coisa é certa, se aqui eu tenho, precisamente, digamos,
digamos, a derivada da função, que é 1 sobre x, que eu agora vou desenhar até com uma outra cor, assim. Assim. E se eu tenho aqui a derivada da função e aqui a derivada no ponto 1 dá 1, então eu, para a função, digamos, logaritmo, não é? Logaritmo neperiano, este 1, quer dizer, há de ser na função logarítmica, não é? Um valor que eu vou percorrendo, de tal maneira que a área, não é? A área de 1 sobre x baixada até esse ponto me der precisamente 1. A área, não é? Esta área, vou correndo, esta área, até que o valor da área seja 1. Este valor que aqui está, sabe-se que é o número E. E então isto quer dizer que o logaritmo, o desenho é que está assim um pouco mal feito, eu peço desculpa, isto quer dizer, pois, aqui seria subir e daria aqui, mas quer dizer, o desenho não está assim muito bem feito, quer dizer que o logaritmo neperiano 10 seria 1 e coincidiria aqui com este 1 que eu aqui coloquei. Eu peço desculpa, não é? Este desenho foi feito em cima do joelho e, portanto, mas a ideia, penso que está aqui. Portanto, se eu tenho a derivada, não é? Que é 1 sobre x, e eu quero que uma área seja igual a 1, eu vou pegar aqui neste ponto x igual a 1, vou percorrendo, até que a área seja 1. Isso verifica-se quando x é E. Isto quer-me dizer que o logaritmo de E é precisamente igual a 1. Ora bem, agora estou interessado no seguinte, como é que será este número E? Como é que será este número E? Então, eu vou pegar novamente aqui num gráfico, e vou desenhar a função 1 sobre x, que é esta que aqui está, 1 sobre x, e vou aqui tomar, digamos, dois pontos. O ponto 1, aqui o ponto 1, x igual a 1, e o ponto 2, quer dizer, x igual a 2. E então, eu sei o seguinte, a que é que será igual o logaritmo de 2? O logaritmo de 2 nada mais será que o integral, não é? Que vai de 1 até 2 de 1 sobre x dx. Quer dizer, o logaritmo de 2 nada mais será que esta área que eu aqui estou a desenhar, Mas esta área que eu aqui estou a desenhar, repare-se, está compreendida entre esta área que eu aqui vou desenhar a amarelo, esta aqui, e esta outra área que eu agora vou desenhar a vermelho, esta área aqui. Evidentemente, não é? Mas em área a vermelho, esta que aqui está, que é maior, tem uma altura de quanto? A altura, repare-se, se aqui está a função 1 sobre x, esta altura aqui é obviamente 1. Então, eu tenho aqui, digamos, uma largura que é 2 menos 1, que é 1, vezes uma altura que é 1. E então, esta área aqui, digamos, a rosa, que é o logaritmo de 2, eu já posso concluir que o logaritmo de 2 há de ser menor que quanto? Que esta área é toda a vermelho, que, digamos, que é 1 vezes 1. Então, o logaritmo de 2 é menor que 1. Ou seja, dado que o logaritmo de E é 1, eu posso dizer já, não é? Eu posso dizer já que o logaritmo de 2 é menor que o logaritmo de E. Por outro lado, este logaritmo de 2 que aqui está, repare-se, é menor que 1, mas é maior que esta área que eu aqui tomei a amarelo. E esta área que eu aqui tomei a amarelo há de ser igual à base também, que é 1, porque daqui até aqui, repare-se que vai 1, vezes esta altura, que na função 1 sobre x é fácil de calcular, que dá 1 meio. Isto quer dizer que o logaritmo de 2 é maior que 1 meio. É o que isto quer dizer. Então, agora, pensemos no seguinte, pensemos no logaritmo de 4. O logaritmo de 4, e por aquilo que foi definido na função L de x, não é? Na função L de x, que eu defini, que impus, digamos aqui estas condições aqui, então, eu ter aqui o logaritmo de 4 é o mesmo que ter Ln, não é? De 2 ao quadrado, que é o mesmo que ter 2 Ln de 2. Mas repare-se no seguinte, o Ln de 2 é maior, não é? É maior que o meio.
Então isto quer dizer que 2, ln de 2, há de ser maior que 1. Há de ser maior que 1. Mas o nosso ln de E é 1. Se 2 ln de 2 é maior que 1, então eu posso dizer aqui que este ln de E é menor que 2 ln de 2, ou seja, é menor que ln de 4. E pronto, eu vou aqui colocar isto sobre um retângulo. Agora repare-se o seguinte, a função logaritmo, não é, que está aqui desenhada, é uma função estritamente crescente, dado que a derivada, que é 1 sobre x, é sempre, digamos, positiva. Se é estritamente crescente, então eu posso concluir, não é, aqui, por definição de função estritamente crescente, que o nosso número é um número que está de certeza compreendido entre 4 e 2. E pronto, 4 e 2. E pronto, meus amigos, por agora acabei este vídeo. Espero que tenham gostado. A todos desejo um ótimo domingo. Um ótimo domingo para todos, meus amigos.